Qual seria a forma literária do livro de Apocalipse? Que significa gênero híbrido? Vamos falar de coisa boa? Paz de Cristo, meu amigo Euxadaiano. Hoje vamos falar de Apocalipse, hein? Bota uma musiquinha de medo aí. Apocalipse. Esse é o sentimento que às vezes as pessoas sentem só de ouvir a palavra Apocalipse. Já dá aquele arrepio, aquele pavor, né? Mas é realmente o contrário disso que Michael Gorman quer passar nesse livro aqui, ó. Lendo Apocalipse com responsabilidade, testemunho e adoração em civil, seguindo o corteiro rumo à nova criação. Totalmente o contrário disso, já vou explicar para vocês. Mas eu abri o vídeo aí falando para vocês sobre a forma literária do livro de Apocalipse. Já parou para pensar nisso? Porque na Bíblia a gente aqui encontra livros poéticos, livros proféticos, livros históricos, não é mesmo? E Apocalipse, ele entraria em que gênero? Aqui o autor, o Michael Gorman, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai falar que o livro de Apocalipse ele tem um gênero híbrido. Com isso ele quer dizer que Apocalipse não tem apenas um gênero. Nós encontramos mais de um gênero dentro do texto de Apocalipse. E que gêneros são esses, no entendimento do Michael? É o gênero apocalíptico, que seria revelação, né? Apocalipse como revelação. Revelação daquilo que estava acontecendo, né, na época em que a igreja recebeu a revelação que foi entregue ao apóstolo João. Revelação daquilo que estava acontecendo com o povo, entre os seres humanos e o povo relacionado a Deus, e também aquilo que haveria de acontecer. Então ele explica que Apocalipse não está falando, o livro de Apocalipse nós não encontramos lá, texto que está relacionado somente ao passado. Tudo que falou lá já foi, já passou. Ou coisas que só vão acontecer lá no futuro. Não, ele está falando de coisas que foram reveladas sobre a sua época e coisas também que haveria de acontecer com a igreja. Como gênero profético, ele não quer dizer sobre isso, sobre uma visão do futuro. O gênero profético, ele quer dizer que como Deus usava os profetas, os apóstolos, os pastores para trazer a mensagem para o povo, nós também encontramos isso em Apocalipse. Deus trazendo uma mensagem de consolo, uma mensagem de exortação à sua igreja, profético nesse sentido. E por fim, como carta pastoral, né? A forma literária de carta pastoral, como nós encontramos nas epístolas, como nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo, onde o pastor ele vem trazer conselhos para a sua igreja, né? Ele vem falar sobre o comportamento da igreja, sobre erros que a igreja está cometendo, que precisa corrigir, né? Vem trazer palavras de esperança, de conforto e por aí vai. Então nós encontramos na visão de Michael Gorman pelo menos essas três formas literárias: apocalíptico, profético e carta pastoral. Além disso, nós vamos ter aqui um capítulo falando sobre a substância de Apocalipse, sobre como interpretar Apocalipse, porque ele tem toda uma preocupação de nos encaminhar ao método correto da leitura de Apocalipse, para termos essa leitura responsável, como ele diz aqui. Porque a grande preocupação dele é exatamente disso. Quando uma pessoa fala em Apocalipse, a pessoa já começa a tremer, já começa a ficar com medo, porque fundamenta-se que Apocalipse ele nos traz uma mensagem sobre o tempo da grande tribulação, o tempo em que Cristo vai vir arrebatar a sua igreja, tirar a sua igreja daqui, e o mundo será dominado pelas trevas e tal. E não é esse tipo de sentimento que nós deveríamos ter quando nós lemos o livro, quando nós estudamos o livro de Apocalipse. Algumas pessoas me perguntaram qual seria a corrente doutrinária do autor aqui. Perguntaram lá no Instagram quando eu postei essa foto. E me perguntaram até hoje já, qual será a corrente doutrinária desse menino, né? Ele é pré, ele é pós-milenista, ele tem no arrebatamento ou não? Ele não está muito preocupado com trazer isso daqui não está muito preocupado em trazer uma discussão doutrinária. Apesar disso, ele entra aqui em uma parte deste livro
questionando as informações que você encontra naquela série Deixados para Trás, sabe? A série que conta exatamente essas coisas que eu estava falando aí. O arrebatamento da igreja, o começo da grande tribulação, a batalha do Armagedon, a vinda de Cristo, o governo milenar. Então ele vai explicar que o livro de Apocalipse ele não traz exclusivamente essa mensagem, ele vai aqui rebater algumas ideias dessa série Deixados para Trás. Mas esse não é o foco do livro. Ele vai ter uma parte desse livro falando disso, mas esse não é o foco. O foco do livro é falar que nós encontramos no livro de Apocalipse um livro que nos vai preparar para o louvor a Deus, para a prática das doutrinas cristãs, para o foco na obra de Cristo, né? Não é uma coisa do futuro, mas uma coisa para agora, para praticarmos conselhos, para sermos verdadeiros adoradores, verdadeiros servos, né? A igreja que Deus espera que nós sejamos. Não se trata do futuro, mas se trata do agora. Então aqui, ó, o que a gente vai encontrar? A primeira parte, como eu disse, é uma parte que ele vai se preocupar em nos conduzir na leitura correta. Então nós temos aqui a forma de Apocalipse, substância de Apocalipse, interpretando Apocalipse. Nós temos aqui 7 mensagens profético-pastorais do Senhor ressurreto, a visão central e centralizadora, Deus e o Cordeiro, conflitos e personagens, o drama de Apocalipse, visões do juízo de Deus, visão final, esperança concretizada, novo céu, nova terra, nova cidade, e seguindo o Cordeiro, a espiritualidade de Apocalipse. Então, aqui você vai ver muita referência de quem? De N.T. Wright, muita referência do outro livro que foi publicado juntamente com esse pela Thomas Nelson Brasil, o livro A Teologia do Livro de Apocalipse. Esse livro aqui, ó. Teologia do Livro de Apocalipse. Não é amiguinho aqui, é Richard Bauckham, acho que é assim, Richard Bauckham. E você vai também encontrar referência ao livro Trovão Inverso, que eu tenho aqui uma edição de faz tempo. Trovão Inverso está do lado do Thor. Você viu como começou? Essa é besta. O que é Trovão Inverso do lado do Thor? O livro de Apocalipse é oração imaginativa. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Abacuque. Não sei se você vai encontrar fácil não, mas se não, uma dica boa aí se não tiver para o pessoal republicar, que é um livro maravilhoso. Então você vai encontrar essas referências aqui, ó, no livro do Michael Gorman. É um livro muito bom, mesmo que você tenha se incomodado com essa questão aí dele estar questionando as informações que você vai encontrar na série Deixados para Trás, vale a pena você ler. Olha o que ele explica aqui. Ele vai explicar por que testemunha, adoração e civil. Ele fala o seguinte, ó: como exploraremos em detalhes a espiritualidade litúrgica e missional de Apocalipse, ou seja, uma vida de adoração e testemunho, é a antítese da religião que idolatra poderes seculares, no sentido de o mundo está dominado pelo inimigo. Como tal religião é geralmente denominada religião civil, o subtítulo deste livro é Testemunho e Adoração em Civil, ou seja, seguindo o Cordeiro rumo à nova criação. Essa leitura de Apocalipse contesta muitos valores e práticas que as pessoas simplesmente consideram já estabelecidas. Eu não espero que todos concordem integralmente com este livro, mas espero que todos os tomem com uma mente aberta e um desejo verdadeiro de enfrentar o livro de Apocalipse. Sentimento sincero de edificação na nossa vida. Fechou? Top, né? Se interessou, tem aqui embaixo o link para você comprar. Você pode apontar sua câmera para o QR Code que está aqui do lado, colocar o cupom de desconto que está aqui também. Na sua primeira compra, você tem 10% de desconto lá na cestinha do site da livraria El Shaddai. Mas quer um conselho? Se estiver em São Paulo, estiver aqui por perto, vai lá na loja, meu amigo. Lá na loja é top você conhecer a galera. Hein? Você vai falar, eu queria um livro do gênero tal. Os meninos lá são tão inteligentes, os meninos sabem tudo. Eu queria um livro do gênero tal, de tal corrente doutrinária. Vai trazer 500 livros para você ficar doido lá e se perder lá e querer comprar tudo. E o pessoal é gente boa, o pessoal é animado. Vale a pena. Se quiser ir lá na loja, vai, tá aqui perto, vai lá. É show, uma experiência top. Não tá longe? Compra pelo site mesmo, que o preço tá maravilhoso. Obrigado, viu, meu amigo, por estar comigo até aqui. Até a próxima.